Olá, querido irmão, que a graça e a paz esteja com você, que alegria no nosso coração estarmos juntos aqui mais uma vez. E hoje, para um motivo para lá de especial, como eu prometi nos últimos vídeos que faria a partir de então, os meus pitacos baseados na revista Ensinar para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, a revista Ensinar apresenta uma série de estudos baseados no livro de Salmos, não é? Eu, com muito orgulho, fiz os comentários destas 13 lições: Salmos, Adoração, Alento e Refúgio. Uma lição espetacular, 13 lições para esse trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde com certeza teremos um tempo assim muito especial. E eu gostaria de recomendar a você, vou deixar a descrição aqui no vídeo, vou deixar também na descrição aparecendo na sua tela, o contato para você que interessar, você adquirir a revista Ensinar, uma revista muito especial, algumas características aqui da revista Ensinar. Primeira delas, e talvez uma das mais importantes, ela não tem data pré-definida, portanto a revista não fica velha. Então, se você tiver, por exemplo, na sua igreja, um evento no domingo pela manhã, por exemplo, e não tiver como ter a escola dominical, você pode muito bem estudá-la no domingo seguinte sem nenhum problema. Ela não tem data pré-definida. Nós a recomendamos para a escola bíblica dominical, para estudos bíblicos, para devocionais individuais, para grupos de células, para cultos domésticos, enfim, não está limitado unicamente para escola bíblica dominical. Todas as lições seguem o mesmo padrão de formatação. Todas as lições, elas têm 5 páginas de um conteúdo muito profundo, um conteúdo muito bacana para você aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, um visual moderno, prático, muito bacana, uma revisão muito legal com uma linguagem fácil, ou seja, um estudo profundo da palavra de Deus, com uma linguagem de fácil acesso, onde todo mundo vai ter condição de acompanhar. Então nós vamos participar aqui hoje, eu vou gravar todas as lições. A de hoje é a introdução. Qual foi a dinâmica que eu utilizei aqui ao comentar esta revista? A primeira lição que nós estaremos apresentando aqui é a introdução ao Saltério, a introdução ao livro dos Salmos. As demais lições, ou seja, as 12 seguintes, eu peguei salmos com temáticas diferentes. Por exemplo, a lição de número 2 é o Salmo 1, a lição 3 é o Salmo 23. Nós temos lições que falam sobre família, nós temos lições que falam sobre oração, nós temos lições que falam sobre unidade. Então, ou seja, um conteúdo muito bacana, diversificado, com temas diferentes dentro do livro dos Salmos. Então, tá aí a descrição para você. Enviamos para qualquer parte do Brasil. Então vamos lá, só roda a vinhetinha do canal aí e eu continuo com você. Muito bem, lição de número 1, introdução ao Saltério. Texto áudio da lição é o Salmo 98, versículo 4 e 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto. O texto bíblico básico eu tomei aqui o Salmo 150, o último salmo, não é, do livro. A aplicação desta lição visa entender que o livro dos Salmos é de grande referência, é a grande coletânea de cânticos dos israelitas. Para nós cristãos, esses salmos tornaram-se em orações ao Senhor nosso Deus. A introdução da lição: no livro dos Salmos estão as porções bíblicas, talvez das mais conhecidas de toda a palavra de Deus. Dificilmente vamos encontrar alguém que não tenha ouvido pelo menos uma vez a leitura do Salmo 23, do Salmo 91, por exemplo. Os salmos são cânticos espirituais, palavras ensinadas pelo Espírito de Deus.
Ao longo desse trimestre, nós esperamos que renovemos as nossas forças, caminhemos em comunhão, crescendo na graça e também no conhecimento da palavra de Deus, neste que é um dos mais importantes livros da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição, sobre a formação do livro, nós temos aqui o subtópico trazendo a questão da autoria. Grande parte dos salmos é de autoria de Davi, mas nós temos outros salmos. Por exemplo, Davi é autor de 73 salmos, que tem a sua autoria atribuída a Davi. Asaf compôs 11, Salomão 2, os filhos de Corá 11, Moisés e Etã foram autores de um salmo cada. Portanto, 50 salmos, não consta nenhum autor sendo referido como tendo sido o compositor destes poemas. A tradução grega, conhecida como Septuaginta, traz Ageu e Zacarias como autores de outros 5 salmos, não é? Mas nós não temos aí uma confirmação que se pode bater o martelo nessa questão e, definir isso aqui como sendo de fato, São apenas especulações da tradução da Septuaginta. Os salmos foram escritos durante um período de cerca de 1000 anos, ou seja, a partir de Moisés no século 15 antes de Cristo até o século 5, na época de Esdra, século 5 antes de Cristo. Lembrando que no Antigo Testamento as datas eram contadas de trás para frente, Assim como Provérbios, os Salmos não foram compilados em forma de livro inicialmente, Eram escritos avulsos, eram poemas avulsos e aí, com o passar do tempo, então houve esse ajuntamento, essa compilação. Acredita-se que tenha sido Esdras que tenha feito isso, mas suposições. Quem quer que seja, fez aí um belíssimo trabalho, nós temos uma literatura fantástica nas nossas mãos. Qual que é o propósito do livro dos Salmos? O livro dos Salmos é o inário, o grande inário da Bíblia, como já falamos. Salmo é uma palavra genérica adequada para fazer referência a composições musicais. O livro dos Salmos inclui lamentos de louvor, inclui lamentos, cânticos de louvor, inclui sabedoria, gratidão, meditação nas obras de Deus. E o propósito dos Salmos é, na verdade, acender o coração do homem a chama de devoção ao Senhor nosso Deus. No Novo Testamento, nós temos os Salmos fazendo cenário muito importante para o ministério de Jesus, no seu batismo, na sua missão, na cruz. Jesus citou também o Salmo no momento final da sua morte. A resenha desse tópico, o que você precisa guardar aqui, é que o livro dos Salmos é a reunião dos textos avulsos, escritos por vários autores em um período aproximado de 1000 anos, e tem como objetivo principal elevar o coração do homem a Deus. Para o segundo tópico da lição, a tradição judaica apresenta para nós o livro dos Salmos com 5 subdivisões. A primeira delas, do Salmo 1, do Salmo 1 até o Salmo 41, fazendo alusão ao que nós lemos no livro do Gênesis. Assim como no Gênesis, essa parte do livro dos Salmos, do Salmo 1 até o Salmo 41, revela o propósito de Deus no mundo, a ordem de Deus na criação e a importância da sabedoria. Esse aqui é um tema central, Juntando todos os salmos aí, nós temos esse tema central. A segunda parte, o segundo sublivro, podemos dizer assim, do livro dos Salmos, que vai do 42 ao 72, os 2 primeiros desta seção provavelmente eram um único poema em sua origem, e depois foi repassado a nós de maneira separadamente. Esses 2 salmos combinam lamento e tristeza com um refrão de esperança e de alegria. Isso aqui remete para nós o que estava acontecendo com Israel, o que aconteceu com os israelitas lá no Egito, no período em que foram escravos. Muitos destes salmos desta seção, dessa segunda parte,
mostram a nação destruída e depois restaurada. Também trazem a certeza de que assim como Deus salvou a Israel, ele também nos salva. O terceiro livro, ou terceira subdivisão do livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, começa com o famoso Salmo de Asaf avaliando a injustiça do mundo, aquele conhecido Salmo, né, de Asaf. Assim como no livro do Levítico, essa seção discorre acerca do tabernáculo, do templo de Deus, destacando a importância de entronizarmos Deus, a importância da adoração, a importância do culto. O quarto livro, que é do Salmo 90 até o Salmo 106, nesse texto nós temos fortes expressões poéticas de súplicas por causa dos opressores. Da mesma maneira que lemos no livro de Números, né, descrevendo a relação de Israel com as nações vizinhas, estes salmos mencionam a relação do reino de Deus com as demais nações. Quinta e última parte do livro dos Salmos, 107 até o 150, é formada em um ambiente de volta ao exílio babilônico, ou do exílio babilônico. Traz escritos principalmente de Davi e assemelha-se ao livro de Deuteronômio, com expressões de ação de graças pela presença de Deus e de sua palavra. É lógico que, se tratando de cenário babilônico, né, de volta ao exílio babilônico, com salmos de composição de Davi, teria sido então mensagens proféticas do filho de Jessé. A resenha desse tópico 2, que você precisa guardar, é que as 5 subdivisões dos salmos representam os livros do Pentateuco, tendo como foco principal de cada seção levar seus leitores a adorar a Deus pelos seus grandes feitos. Terceiro e último tópico da lição, a classificação dos salmos. Aqui eu faço uma introdução ao que eu vou trabalhar depois lá na frente, exatamente na lição de número 10, que é em relação aos salmos imprecatórios, né? Pouco falado sobre esse assunto. O que são os salmos imprecatórios? Aqueles que a gente lê onde o salmista faz orações, pedido de vingança para Deus pegar os inimigos e arrebentar com eles, né? Nesse Salmo 137 mesmo, o salmista diz, olha, feliz aquele que pegar os filhos dos babilônicos e arrebentar com a cabeça das criancinhas contra a parede. Nós vamos estudar sobre isso, não é importante, está na palavra de Deus. Por quê? O que aconteceu? Aqui na lição de número 1 eu dou uma introdução ao assunto, e depois eu coloco de maneira mais explicativa lá na lição de número 10. Então aqui sobre a classificação, os salmos são classificados de diversas maneiras. Um salmo, por exemplo, pode ter diversas classificações. Alguns são até difíceis de bater o martelo e dizer esse salmo aqui é dessa e daquela classificação, porque tem vários assuntos em um mesmo salmo, né? Mas os salmos podem ser classificados como penitenciais, em que o autor, né, confessa o seu pecado e pede perdão, como por exemplo o Salmo 51. Nós temos os salmos que falam de Sião, que falam de Jerusalém, da sua importância. Nós temos os salmos messiânicos, que são aqueles que pronunciam a vinda de Jesus. Há também salmos de louvor, de ação de graças, de afirmação, de sabedoria, e estes então chamados salmos imprecatórios, que aí eu deixo essas outras classificações para serem discriminadas posteriormente, e eu faço aqui nesse salmo, nessa primeira lição, uma breve introdução aos salmos imprecatórios, né? O que a gente precisa entender, gente, é o seguinte: toda a Bíblia, quando você vai lê-la, você precisa tomar cuidado com a linguagem. Você não pode cometer o erro de interpretar um texto literal como um texto figurado. Você também não pode cometer o erro inverso, completar um texto, que é interpretar um texto que traz uma figura de linguagem como sendo um texto real. Você não pode, por exemplo, interpretar um texto que traz para a gente uma narrativa contando uma história
e você interpretar ele como sendo um texto normativo. Esclarecendo melhor aqui, por exemplo, o texto está contando para você uma história, o texto não está dando uma norma. Você quer ver um texto aqui polêmico demais, muita gente faz confusão e isso já custou disciplina de muita gente. Um texto que é narrativo e não é normativo. O texto de Paulo aos Coríntios, onde ele determina que as mulheres lá de Corinto não cortassem cabelo. Era uma determinação para a igreja de Corinto, portanto, para nós é um texto narrativo e não é um texto normativo. Ele não está dando uma regra, ele não está determinando que todas as igrejas fizessem aquilo que ele estava determinando na igreja de Corinto, né? Já outros textos são textos normativos. Ele diz que isso aqui tem que ser regra, né? E aí é preciso seguir. Então a gente não pode fazer essa confusão. Quando você vai ler os Salmos, você precisa também tomar esse cuidado com a linguagem, para você não interpretar aquilo que é figurado como sendo literal e nem literal aquilo que é figurado. Alguns salmos têm objetivos, têm sido objetos de grandes discussões nas suas linhas de interpretações, né? Aqui eu coloquei uma lista, o 7, o 12, o 35, 58 e por aí vai. São chamados salmos imprecatórios, ou seja, palavras perturbadoras de oração que pedem a Deus que amaldiçoe os perversos. Note que não há um planejamento em nenhum desses salmos para que o salmista fizesse vingança com suas próprias mãos. Em todas as suas orações, em todos esses escritos, ele pede a Deus que faça isso, que faça justiça. Portanto, é um pedido sereno de alguém que não estava perturbado, de alguém que não estava irado ao ponto de ele mesmo fazer vingança com suas próprias mãos, mas ele pede que Deus então intervenha. Moody disse que deve ser levado em consideração o caráter pessoal de muitos desses salmos e não o caráter coletivo da nação, de maneira em geral, né? Às vezes aquilo ali refletia um pedido do próprio indivíduo e não da nação como um todo, é o que ele está dizendo. Mas afinal, quantas vezes também já não pedimos coisas escandalosas para Deus em nossas orações, não é verdade? Quantas vezes já oramos a Deus fazendo alguns pedidos que depois a gente acabou por agradecê-lo por não ter respondido àquela oração, não é verdade? A justiça de Deus é defendida no Salmo 1 e versículo de número 6, que é o Salmo da lição de número 2 que nós vamos estudar. O Senhor ama os justos e destrói os ímpios. Assim, é de se pensar que esses salmos imprecatórios expressam com exatidão a abominação de Deus para com o mal. É como se o escritor tivesse expressando os sentimentos do próprio Deus em relação aos seus inimigos. Impelidos então por esse zelo de Deus, por aplicar justiça, a repulsa de Deus pelos opressores, o salmista clama a Deus para que intervenha e castigue os perversos e aplique a sua justiça aos malfeitores do povo de Deus. É basicamente isso aí, né? O pecado do mundo, as questões pecaminosas que muitas vezes surgem na igreja também devem nos causar a mesma indignação com que Deus olha para todos os males que acontecem nesse mundo. Para fechar aqui, o que você precisa guardar desse tópico 3 é que nos salmos imprecatórios os autores empregam uma linguagem forte, comovente, dramática, contudo não tinha qualquer plano de executar vingança com suas próprias mãos. A conclusão, o livro dos Salmos é sem dúvida uma fonte inesgotável, indispensável material devocional. Nele nós vemos como os notáveis homens de Deus expressaram a fim de alcançar o coração de Deus. João Calvino disse que não há nenhum outro livro na Bíblia em que os livramentos e as provisões de Deus sejam tão celebradas como no livro dos Salmos. Esta é a primeira lição da revista Ensinar, uma revista que é criada pela nossa igreja, Igreja Batista Renascer, em Caratinga,
em que eu estou totalmente envolvido, faço parte da equipe editorial da revista, especificamente essa desse trimestre, são comentários meus, orgulhosamente um sonho realizado aí de quase uma década. Sempre tive essa vontade de criar um material para ensino da escola bíblica dominical e nada mais do que essa já é a terceira edição da revista Ensinar, ok? Deus abençoe você, muito obrigado, divulgue aí, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.